Que é o seguinte, veio uma proposta para o Misha. Misha? Misha, conhece Misha? Para os íntimos. Misha é o urso, Misha. Não, Michael. Ah, do Michael. Ligação de Michael. Aliás, Misha eu conheci lá, precisa resolver o negócio do ursinho lá, você, mas depois a gente fala disso. É assim, logo. É o seguinte, Michael, 8 milhões de dólares. O Sormani que gosta de, né, pontuar porque é verdade. Então, 8 milhões de quê? Carambolas. 8 milhões de quê? Né? De paçocas? Paçocas. 8 milhões de dólares para o Michael. Essa é a proposta, o Al-Hilal. O Flamengo, no primeiro momento, falou não pagou 7 milhões e meio, só que de euros, né? Diferente. Não quero. Por 8 milhões, você venderia o Michael? Eu pedir um pouquinho mais, mas eu venderia. Você pediria um pouquinho mais? E se não aceitasse um pouquinho mais, fala, não, 8 milhões e não tem conversa? Aí senta com o jogador, analisa. Tem o Andréas Pereira aí que me parece que também está fazendo. Mas não tem que falar com o treinador também, o Paulo Souza? Não, o Paulo Souza já foi brifado do clube em relação ao elenco. Ele já sabe exatamente quem é o Michael. O problema é... Não, tudo bem. É chegar o Paulo Souza e falar, Paulo Souza, é o seguinte, 8 milhões é legal pra caramba pra nós, mas você vai usar o Michael? Então, mas saber se vai valorizar, se de repente pode desvalorizar. Então, mas aí eu ia chegar nesse ponto. Quem passou primeiro, Domi, Michael jogou? Não. Rogério Ceni, Michael jogou? Começou a ter um pouquinho mais de espaço. Bem... Pouquinho mais, vamos fazer justiça. Ele só jogou com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho voou. Só jogou com o Renato Gaúcho. Uma outra filosofia, uma outra forma de pensar o jogo. Super confiante. Uma outra forma de falar com o jogador. Sinceramente, não sei se o Paulo Souza tem essa forma de chegar no jogador. Não sei também porque você tem que analisar. Pelo que ele falou, Pedro e Gabigol irão jogar juntos mais vezes. Qual o sistema de jogo? Quem vai jogar? Como vai jogar? 4-1-3-2, onde vai entrar o Michael? Porque você tem o Bruno Henrique. Dá para jogar Pedro e Gabigol com o Michael ainda? Porque você tem... Vamos supor que ele jogue no 4-1-3-2. Vai, né? Que é mais ou menos igual o Jorge Jesus. Centralizado, estou pensando, Arão. Aí você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno. Porque você tem que ter um jogador de velocidade, Pedro e Gabriel. Mas o Michael, ele é reserva do time. Então, nenhuma novidade até aí. Não, mas espaço e tal, mas ele ainda é um reserva. Então, mas eu estou te respondendo como o Paulo Souza vai reagir. E o Paulo Souza me parece que está elogiando bastante o Bruno Henrique, ou seja, o jogador de velocidade vai ter ele tem já começou a ver o treinamento, né? Os treinamentos no dia a dia, eles proporcionam o conhecimento maior. Como é o jogador, como ele treina, como ele se dedica, quais as principais características, quais as características que você não viu no jogo, mas que no treino você consegue ver, e dentro dessas características você consegue imaginar outras posições. Talvez isso aconteça com o Michael. Mas 8 milhões de dólares para um reserva é muita grana, né? Será que o Sormani venderia? O problema é para o Michael. Você tem que perguntar para o Michael como ele se sente. Eu não sei, até ele ir para o Al-Hilal, não sei. A proposta é a mesma que o Flamengo pagou para o Goiás. Mas o Flamengo não foi 7,5 de euros e agora está com 8 de dólares? É que hoje com a variação da época para cá, né? Por ali, pau a pau. Pau a pau. Mesma proposta. Não, você tem que lucrar em cima. Então você não venderia? Por esse valor, não. Você tem certeza que se passar o ano de 2022, você olha lá para frente, você imagina que o Michel pode se valorizar? Ele pode se valorizar, mas o Flamengo pode conquistar uma proposta melhor nesse momento. Nesse momento. Vamos conversar por tanto? Vamos fazer uma contraproposta tanto? Aí eu lucro. Eu valorizei o jogador agora. Aí nós vamos conversar agora melhor. Aí sim. Agora é o seguinte, hein, Sormani? O Sormani pensa muito, porque não é qualquer proposta que chega para o Sormani que o Sormani vai vender. Esse aí tá bem, tá numa situação financeira sossegada, tá lá na mansão dele, fazendo de casa e tal, enfim. Então é o seguinte, eu vou colocar para o Sormani então, que ele é um cara mais tranquilo com relação a dinheiro. Por 8 milhões você venderia? E digo mais, ô Sormani, tem uma informação do Bruno Andrade no UOL, dando conta de que o Flamengo poderia estabelecer uma negociação, poderia até contratar o Ferreirinha, aquele do Grêmio, né? Que a gente tá imaginando aí, vai ali pelo mesmo lado. Vender o Misha por 8 e trazer o Ferreirinha é um bom negócio? A primeira parte, não. A segunda parte, sim. Eu concordo com o Facincani. O Flamengo valorizou o jogador. O Michael hoje é um jogador que você sabe que se você colocar uma camisa pesada nele, ele rende. Ele fez isso no Flamengo. Graças ao Renato Gaúcho, hein? Não se esqueçam, hein? Graças ao Renato Gaúcho.
E então ele joga. Se ele puser uma camisa pesada em qualquer lugar, ele vai ter desempenho. Ele vai performar, que é a palavra da moda agora, que o Zé Elias tanto gosta. Ele vive mandando mensagem para mim: professor Mani, pô, não usa performar, pega bem, é melhor. E então ele performou com a camisa do Flamengo. Então ele é outro jogador. Ele não é mais aquele jogador do Goiás que era uma incógnita. Não. Ele hoje é um jogador de time grande. E não adianta dizer que o Goiás é time grande, o Goiás não é time grande. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. O Flamengo é time grande, o Goiás não é. Então, o Flamengo dá um status para o Michael que ele não tinha. Então ele não pode custar a mesma coisa. E outra coisa, o Flamengo já deixou claro, e todas as vezes que essas investidas chegarem a ele vai continuar deixando claro que o Flamengo é uma força do futebol brasileiro e mundial. Ele compra jogadores brasileiros que estão na Europa. Ele compra, não é que ele empresta e depois devolve. Ele comprou o Pedro, ele comprou o Thiago Maia, está querendo agora acertar aí com o Andrés Pereira. Então não tem tempo quente no Flamengo. Se não chegar com o que eu quero, não vai ter. Quer levar? Tudo bem. Não tem jogador inegociável. Até o Zico foi negociado um dia. Por que o Michael não vai ser? Pode, mas não por esses 8. Mas não por esses 8 milhões. Entendeu? E trazer o Ferreirinha. Eu acho o Ferreirinha muito bom jogador. Mas já brilhou no Grêmio, que é time grande, embora esteja na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí no jogador que você teria que adaptá-lo ao Flamengo, à cidade, ao time, etc. e tal. Venderia, volto a dizer, o Michael pelo dobro dessa proposta. Pelo dobro. 16 milhões de euros, ou de dólares. Que seja 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Está negociado. Sem problema nenhum. Meu. Você paga o imposto. Você vai pagar o imposto. O Pérez foi um péssimo presidente para o Santos. Péssimo. Mas a negociação dele com o Real Madrid, quando o Santos vendeu o Rodrigo, foi a negociação mais espetacular da história do futebol brasileiro. O Santos recebeu 45 milhões de euros limpinhos. Ele não pagou nada. E quando você põe esse dinheiro no Brasil, você paga tributos, etc. e tal, tem comissão daquele outro. O Pérez deixou claro para o Real Madrid: eu quero isso aí limpo. Faça as contas e veja o que eu tenho que pagar de imposto. É X, você vai pagar também. Para o Real Madrid, o Rodrigo custou muito mais do que 45 milhões de euros. Por exemplo, o Vinícius Júnior custou 45 milhões de euros também, mas o Flamengo teve que pagar um monte de imposto em cima do dinheiro. Por isso que o negócio do Santos com o Rodrigo é hoje a negociação mais alta da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa. Eu aceito 15 milhões e você vai arcar com tudo que tiver na frente. Tudo que tiver que pagar, você paga. Aí vai lá com esse dinheiro e compra o Ferreirinha. Aí vai ficar legal. Mas por menos de 15 milhões não vale a pena. Não vale a pena, até porque na minha escalação de Flamengo aqui, eu hoje colocaria Diego Alves, Isla, Arão, não dá para confiar no Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. No meu meio campo teria o Andrés Pereira de primeiro volante, do lado direito dele o Everton Ribeiro, do esquerdo o Arrascaeta, e lá na frente o trio de Michael, Gabriel e Bruno Henrique. O Michael no meu time é titular. Eu não posso vender um titular meu, de Flamengo, por 8 milhões de dólares. Tenha essa da paciência. E aí, hein, Zé? O Sormani falou, uma temporada sensacional, que hoje o Michel já é realidade e tal, etc. Pela temporada uma dúvida e tal. Eu te pergunto... Renato. É por isso que eu frisei então, Renato. É o suficiente para acreditar que esse ano vai ser a mesma coisa? O Michael hoje, ele já é realmente uma realidade? Fala, o Michael, sensacional, beleza, esse é o cara. Ou a gente precisa ver um pouquinho mais do Michael, mais um aninho de Flamengo aí pra gente saber se realmente é isso tudo ou não é? Não, eu acho que dá pra gente confiar pelo que ele apresentou nos últimos 6 meses, vai. Eu acho que ele foi um jogador, eu acho que foi um dos principais jogadores do Flamengo no segundo semestre com o Renato. Em vários jogos ele decidiu a favor do Flamengo. É um comportamento contra o Atlético Paranaense, acho que foi na primeira final, acho que a primeira, que foi 1-1. O Flamengo cansado. Acho que foi lá na Arena? Na Arena. Flamengo cansado. O Michael entrou no segundo tempo, foi o cara responsável por mudar o jogo. Ele partia para cima do adversário, criou situações, ele era o único que tinha capacidade de fazer isso. Então, assim, o grande problema, e o que eu vejo, volto a falar nisso,
Precisa ver como o Paulo Souza irá utilizá-lo. Isso para mim, é o fundamental. Quais são as funções? Diferente do Renato. O Renato, nós vimos que taticamente o Renato deixou a desejar em algumas ocasiões. Né? O Paulo Souza não é o Renato nesse sentido. Sim. Paulo Souza é um treinador europeu, tem a sua forma de trabalhar, tem quem quiser ir, pode assistir vários vídeos dele na internet, dos times onde ele trabalhou, ou seja, é uma forma diferente de trabalhar. Como o Michael irá se adaptar a isso? A minha curiosidade é essa. Se ele conseguir se adaptar e jogar o mesmo futebol, ótimo, beleza. Sem nenhum problema. Vida que segue e torço para que ele consiga dar sequência à carreira dele, porque ele já passou por algumas dificuldades e eu torço para que ele consiga decolar. Você lembra a semana passada, quando estávamos aqui e o rapaz aqui largou o barco, não participou? Vocês são ridículos. Né? E você estava aqui e a gente colocou um trecho do que falou o Paulo Souza. E aí o Sormani... Querem que eu vá pra lá que vocês estão Não, conversando? você pode ficar aqui, você pode ficar aqui. É que eu tenho Tô me sentindo constrangido. É que eu tenho que você falar... Você virou as costas, aí dizemos... É que eu tenho que falar com as... É que eu tenho que falar com as pessoas que trabalham aqui, que estão ali, né, todo dia, na labuta. Eu largo tudo, é isso. Eu, por exemplo, que não faço parte mais desse programa, eu tenho participado mais do que você, que faz parte do programa. Então eu tô aqui, entendeu? Isso, é mais ou menos Leila e Paulo Nobre, tá bom pra você? Nossa, isso é como... Nossa, tá jogando limão no olho, gratuitamente. Aí o Sormani pulou da cadeira. Eu não entendi nada que esse cara falou, lembra? E você também não entendeu. Não, depois eu falei. O que aconteceu? Vocês têm o Paulo Souza, aquela história do romântico, do futebol, você viu, não viu? Você estava no Sport Center. Depois eu falei o que... Aí depois você fez uma avaliação fantástica do que disse o Paulo Souza. Hoje nós temos algumas coisas enigmáticas para avaliarmos. Gabigol, Bruno Henrique e Marcos Braz. E eu queria ouvir os companheiros, a capacidade de vocês interpretarem tudo isso. Vamos tentar, vamos lá. Pode ser? Claro. Pode ser? Então tá bom. Tá mais parecendo aquelas séries do FBI, que você tem que ver o perfil do cara. Isso, exatamente. Tem que buscar de um CSI, um negócio assim, né? Vamos lá então. Primeiro o Bruno Henrique. Olha o que disse o Bruno Henrique. Vamos lá. Foi lá no Instagram o Bruno Henrique e disse o seguinte, atenção, Sormani, olha que beleza, ó. Toda saída é a entrada para um outro lugar. E tá ele ali, de costas para fora, e parece que tá pegando aquela porta lá, parece uma porta de saída que é uma entrada para outro lugar. Torcedor do Flamengo, Sormani, foi ali, ó, falando, não, pelo amor de Deus, Bruno Henrique, não faça isso, não vá embora, não nos deixe, você é incrível e tal, não sei o quê. Tá assim, o cara coloca Pode ser a saída de um técnico e a chegada de outro. Mas isso aí já aconteceu, isso aí seria uma postagem defasada. Não, o Paulo Souza já chegou, o Paulo já chegando, trabalhando antes. Ele mostrando que talvez esteja integrado em um outro sistema, pode ser isso. Toda saída é entrada para um outro lugar. Para um outro lugar, tá? Me baseando na entrevista que o Gabigol deu a um podcast, que ele falou que ele fez um teste, ficou acho que 2 meses sem falar com o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique nem percebeu. Que tem dia que ele chega, cumprimenta, tem dia que ele passa, tem dia que ele não... eu acho que ele estava mais ali, sei lá, brincando, fazendo uma brincadeira com a porta, com alguma coisa. Eu não vejo o Bruno Henrique saindo do Flamengo. Você imagina no mercado de especulações o que o torcedor pensa, né? Mas eu não vejo nesse lado, não. Como eu falei, eu prefiro pensar que o Bruno Henrique está fazendo uma brincadeira com a foto que ele tirou ali. Não... Sim. Olha o Gabigol. Piquet é o zagueiro, né? Isso, exatamente. Piquet zagueiro, não o piloto de Fórmula 1. Sequeira. Sim, no caso ele, né? Isso. E aí a gente vê uma conversa ali com o glorioso Arrascaeta, né? Um papo ali com o Arrascaeta, empresário, olha lá. Sim, que o Arrascaeta provavelmente deve ter encaminhado bem a renovação e que ele não vai sair pro futebol europeu agora. Tá. E aí, Sormani, para fechar, para ver se faz sentido isso que o Facincani está falando, uma postagem do Marcos Braz hoje, para eu passar para você você arrematar as 3 postagens, principalmente a do Gabigol e a do Marcos Braz, hein, que eu acho que deve ter alguma ligação aí. Vamos ver, ó. Atenção, a postagem do Marcos Braz no Twitter, prestando atenção, a gente vai colocar aí já, porque ele não escreveu muito não, viu? Ele não usou muitos caracteres não, viu, Sormani? O Marcos Braz, ele foi sucinto. Não posso nem dizer nas palavras, porque ele não usou palavras. Né? Ele só usou emojis, é isso? Nem emoji. Então o que ele fez no Twitter? Você vai ver agora, tá se criando um clima. Nada. Colocou uma foto um suspense aqui.
E olha só, hein? Atenção. Esses suspensos são peculiares do Marcel. São peculiares do Marcel? Ele tá deixando pra esquentar a audiência. É o seguinte. De propósito isso. Eu vou tá segurando o Marcos Braz. Pra Isso se ele não virar pra você e falar assim, ó, chama o intervalo. Mano, o Marcos Braz colocou no Twitter um ponto final. Ele nem escreveu ponto final, ele colocou só o pontinho lá. Pum! Ponto final. Ponto final no quê? Será que tem a ver essa história do Gabigol com o Marcos Braz? Tem a ver com ponto final na história do Arrascaeta? E tá tudo certo e o Arrasca vai renovar para 2026? Faça a sua leitura destes posts enigmáticos, por favor, Sormani. Não são enigmáticos mesmo, né? É a melhor expressão da gente definir essas postagens aí, né? A impressão que dá é que o Bruno Henrique tá indo embora. A impressão que passa para mim é essa. Entendeu? Sequeda foi o que colocou o Gabriel. O que é Sequeda em espanhol? Fica. Ah, fica. Então, se já coloca pro Arrascaeta fica, é sinal que... mas é um pedido ou é uma assertiva? É uma afirmação. Saber. Aí seria uma afirmação, Sequeda é afirmação. Fica. Sim. Facincani, fica. Isso. Melhor não. Então, eu tô pedindo pra você ficar. Agora eu posto uma foto e coloco embaixo. Facincani, fica. Sim. Percebe? Tô dando uma informação. Você vai ficar. Então há diferença. Entendeu? Então, qual é o sentido desse Sequeda? É o Sequeda sem interrogação, é o que fica. Isso. Não tem dúvida. É um pedido? Fica. Não. É uma afirmação. Ou ele está dizendo, fica. É uma afirmação. Uma afirmação. Fica. Então o Arrascaeta não vai. O Bruno Henrique, para mim, achei esquisito aquilo. E o Marcos Braz, quando coloca só um ponto... Vamos colocar aí na tela, inclusive, ó, Sormani, para você ver aí, ó. E o Fã de Esportes também, ó. Agora tá ok, ó. Olha lá. Vamos lá. Ó o Twitter, Marcos Braz, tá vendo ali, ó? Um pontinho. É a história do Arrascaeta. Eu acho que essa postagem dele é nada e ponto. Não tem nada. Acho que isso ele quis dizer. Mas eu acho, eu estava vendo aqui, o Bruno Henrique é um jogador de 33 anos. 31, perdão. Isso. 31 anos, uma passagem bem fugaz pelo Wolfsburg da Alemanha, onde pouco jogou, poucos gols marcou e acabou sendo comprado pelo Santos. Acho que o Santos não pagou até agora, hein? É inacreditável. Meu Deus. E depois foi vendido para o Flamengo. E não acho que ele voltaria grande cena na Europa com a idade que ele tem. Não acho. Mas ele é um jogador que desperta interesse em outros centros. Até mesmo no futebol norte-americano. Mas a Major League Soccer não paga, né, tanto dinheiro assim para o jogador. Tá pagando aí pelo INSIM, mas o INSIM tá chegando lá available, né? Ele não tá pagando nada aí pro NAP. Então, ele tá chegando lá, é isso, né? Sim. 15 milhões por temporada. Exatamente. Mas o Toronto não teve que gastar um tostão pra pegar o jogador. Teve que gastar 15, e vai gastar 15 milhões por temporada, sendo que o payroll do Toronto é de 17 milhões. Entendeu? Então, veja o investimento, como é pesado. Entendeu? Então, sei lá. Meu medo é só o Bruno Henrique. Eu acho que o Arrascaeta vai sair, mas eu temo pelo Bruno Henrique. Será? Vai, você que faz uma leitura maravilhosa desse tipo de coisa. Vai, Zé, a gente está na expectativa. Deixa você por último, a expectativa é gigante. Não, mas é o que eu falei. Eu quero acreditar. Bruno Henrique, você acha que é uma brincadeira? Eu tô com você nessa. Eu acho que é uma brincadeira. Acho que é uma brincadeira. Acho que é uma brincadeira. Eu acho que é uma brincadeira. Pela